Tem muita gente que me pergunta se compensa comprar casa ou se compensa comprar apartamento. E a resposta é que depende. Depende de um monte de coisa. Depende principalmente do que é que você gosta mais, né? Se você quer mais espaço externo, evidente que uma casa vai te atender melhor. Agora, se você quer mais praticidade no dia a dia, por exemplo, que é mais fácil de dar manutenção, é claro que um apartamento é melhor. Mas em relação a preço, o que compensa mais de fato? Bom, para fazer uma comparação de preço, é claro que a gente precisa estabelecer alguma regra, algum critério para poder comparar. Não adianta eu querer comparar uma casa de 1.000 metros quadrados de construção com um apartamento de 100 metros quadrados. É óbvio que não vai fazer sentido nenhum. Mas vamos levar em consideração um apartamento ou casa, ou seja, um imóvel aí de 150 metros quadrados. Então, tanto uma casa com 150 metros quadrados de construção ou um apartamento com 150 metros quadrados de área útil, ou seja, área privativa. Aqui na cidade de Ribeirão Preto você consegue comprar um imóvel assim, com 150 metros quadrados de construção ou 150 metros quadrados de área útil, se for um apartamento, na faixa de 1 milhão a 1.200.000 reais, dependendo, é claro, do perfil da construção, né? Se não for algo muito luxuoso, normalmente nessa metragem, nesse tamanho, não é tão luxuoso, é um imóvel de alto padrão, seja casa ou seja apartamento, mas não é luxuoso, é um ticket intermediário, aí, começando a entrar para um imóvel de alto padrão. Você consegue hoje, com aproximadamente 1 milhão de reais, um pouco mais, comprar um imóvel, uma casa de 150 metros quadrados de construção que ainda conta com um quintal lá fora, muitas vezes com uma piscina pequena, mas uma piscina, corredores, talvez algum jardim, uma área gourmet maior do que a maioria das sacadas dos apartamentos, das varandas gourmets dos apartamentos de 150 metros e, é claro, com toda a privacidade de estar numa casa, numa unidade totalmente individual do resto dos seus vizinhos, isso dentro de um condomínio, tá? É claro que eu vou utilizar ambos imóveis situados dentro de um condomínio, seja um condomínio vertical no caso de um apartamento ou no condomínio horizontal, claro, no caso de uma casa, porque ambos precisam ter cobrança de condomínio aí para poder equiparar na hora de fazer conta de custo-benefício. E você também consegue, com aproximadamente 1 milhão de reais, talvez um pouquinho mais, comprar um apartamento aí de 150 metros quadrados de área útil, que também vai te fornecer pelo menos as 3 suítes, mesma pegada de uma casa, uma varanda gourmet considerável, relativamente grande, bem espaçosa, que você consegue de fato receber amigos, reunir a família e etc. Porém, é claro que você não vai ter uma piscina privativa, uma piscina só para você no seu apartamento, não vai ter corredores, talvez não tenha jardim, alguns até com alguns espaços que você consegue fazer um pequeno jardim, mas é claro que não são os mesmos espaços de uma casa, né? Então vamos comparar os dois imóveis, se a gente consegue a mesma metragem de área útil ou área construída, no caso de uma casa, que seria a área interna da casa, né? A parte da casa de fato. Se a gente consegue a mesma metragem, mais ou menos com o mesmo valor, o que a gente precisa comparar então para decidir de fato o que é melhor, o que faz mais sentido para você no momento da sua vida? Bom, falando de uma casa, como eu já falei, você tem piscina privativa, você tem provavelmente um espaço gourmet maior do que o espaço que você teria no apartamento para receber pessoas, para receber amigos, reunir a família, enfim. Mais privacidade do que num apartamento, ou pelo menos menos encheção de saco da parte de vizinhos, porque o som, o barulho de numa casa fica um pouco mais dissipado, né? Não fica aquela coisa que, pô, tem alguém em cima, alguém embaixo e às vezes alguém até dos lados. Numa casa, muitas vezes, você não tem nenhum vizinho de fundo, talvez um ou outro vizinho nas laterais. Talvez tenha vizinho para tudo quanto é lado também, vai de gosto, vai da posição da casa no condomínio. Mas você tem a piscina, você tem mais espaço, corredores, quintal, etc. Coisas que no apartamento você não tem. Por outro lado, tudo isso tem um custo a mais também. Além do custo do condomínio, de fato, que é o custo que vai gerar a manutenção das áreas comuns dentro do condomínio, você tem o custo da manutenção desses espaços também na sua casa, coisa que num apartamento você não tem. Isso já está tudo embutido no preço do condomínio, porque a área de lazer, de fato, ela é de uso comum. Na maioria das vezes, o valor de um condomínio de apartamentos é um pouquinho mais alto do que o valor de um condomínio de casas. Não é uma regra, mas é muito comum, principalmente nesse perfil de imóvel, tá? Nessa metragem de casas, comparadas com essa metragem de apartamentos. Os condomínios de casas,
com esse perfil, com essa metragem, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, são um pouco mais baratos do que os condomínios dos apartamentos com esse perfil, com essa metragem. Só que no condomínio dos apartamentos, já a manutenção da piscina, a manutenção das áreas comuns, jardim, áreas de lazer como um todo, salão de festas, etc., já está tudo embutido. Dentro de uma casa, além de tudo que o condomínio oferecer de área de lazer, seja lá o que ele ofereça, você tem também a manutenção da estrutura interna da casa, que com certeza custa mais caro do que a limpeza apenas de um apartamento. Normalmente no apartamento a manutenção é mais limpeza, ajustes de fechamento de vidro, etc., ajustes em algumas coisas, mas que é o comum a qualquer imóvel, seja uma casa ou seja um apartamento. Então você tem o custo de manutenção de um apartamento é muito menor do que o custo de manutenção de uma casa. Isso ainda você tem que levar em consideração numa casa, por exemplo, o telhado da casa, que pode vir a dar problemas e normalmente não é muito barato manutenção em telhados, custa caro, desentupir calha, arrumar telha e etc. Sei lá, entra água, forros, enfim, infiltrações. Nos apartamentos, infiltrações podem acontecer, evidentemente, mas não tem telhado. A maioria dos apartamentos, a não ser que seja cobertura, não tem telhado, então você já elimina um tipo de manutenção. Muitas manutenções que uma casa exige, o apartamento não exige. Além disso, um benefício também do dia a dia, da praticidade de um apartamento é que, por exemplo, se você viaja e deixa sua casa fechada, ela vai sujar muito mais, ela pode ter algum dano, por exemplo, com uma ventania, cai uma árvore e derruba o muro da sua casa, ou estraga o telhado da sua casa, alguma coisa do tipo. Isso vai gerar uma manutenção, vai gerar um problema na sua casa, vai gerar uma avaria no imóvel, né? Já no apartamento não tem isso. No apartamento você vai viajar, tranca a porta e quando você volta ele provavelmente estará exatamente como você deixou. Talvez um pouquinho empoeiradinho, alguma coisinha, alguma frestinha de janela que fica aberta, alguma coisinha, mas é simples limpeza, resolve. Agora uma casa já corre o risco de algumas complicações a mais que podem incorrer alguns custos que num apartamento muitas vezes você não vai ter. Mas é claro que também há muitos benefícios de morar em uma casa de fato, principalmente no que se diz respeito à privacidade. Você chega na sua casa, estaciona o carro dentro da sua casa, na garagem da sua casa, desce e já entra pela porta. Em um apartamento, por mais que existam elevadores privativos, você tem todo aquele estacionamento comum, que às vezes você precisa cruzar com alguém nesse estacionamento, ou utilizar o elevador com alguém. O inconveniente do elevador de ter que subir e descer, por exemplo, para pegar uma encomenda, uma comida que chegou e você vai ter que descer para pegar e tal. Tem gente que não gosta disso, tem gente que não liga, tem gente que não gosta. Então são coisas que também devem ser levadas em consideração. Numa casa você tem muito mais praticidade para algumas ações, que é, por exemplo, de buscar comida, o entregador entrega na porta da sua casa, precisa pegar elevador, etc. Isso facilita bastante e o fato de ter que descer elevador muitas vezes incomoda muita gente também. Então, na verdade, para imóveis com a mesma metragem útil, ou seja, a área construída de uma casa e a área útil de um apartamento, ou seja, a área privativa, para tamanhos equivalentes, o custo de aquisição desses imóveis é bem semelhante, mas o custo de manutenção, ou seja, o custo-benefício disso tende a ser diferente. Uma casa costuma ser mais caro para manutenção, para manter um imóvel, uma casa é mais caro do que para manter um apartamento bem funcionando, limpinho, tudo organizadinho, tudo certinho. Mas é claro que numa casa você tem benefícios de privacidade que num apartamento você não tem também. Isso tudo deve ser levado em consideração por você na hora de tomar uma decisão, se quer uma casa ou se quer um apartamento. Uma das grandes vantagens que eu vejo em apartamentos, principalmente apartamentos muito bem localizados, é a questão da vista. Quando você está lá em cima, quando você está morando num apartamento, principalmente os apartamentos mais altos, você tem a possibilidade de ter vistas muito bonitas da cidade, independente de qual seja a cidade. Numa casa, normalmente você não tem. Você está vendo muro ou jardim ou algo do tipo, por mais que seja segundo ou terceiro andar, se uma casa for uma casa triplex, por exemplo, ou um sobrado, né, duplex, você tem a chance de ter uma vista legal, mas é óbvio que não é, por exemplo, como a vista de um 10º, de um 20º andar de um apartamento. Eu acho isso um aspecto muito interessante para apartamentos, mas o incômodo de ter que ficar pegando elevador toda hora, confesso também que é um problema que me incomoda hoje e certamente me incomodará muito tempo.
Mas e aí para você, o que você gosta mais? Casa ou apartamento? O que faz mais sentido na sua vida? Deixa aqui nos comentários abaixo o que você gosta mais. E se você entendeu essa relação, o que é que você precisa analisar na hora de tomar uma decisão de compra. E claro, deixe sua sugestão também de outros temas para a gente discutir aqui sobre o mercado imobiliário, coisas que você acha que são pertinentes, que você tem dúvida ou que você gostaria de saber um pouco mais. Deixe sua sugestão aqui. E obviamente quando você precisar de uma consultoria para negociar algum imóvel, seja comprando ou vendendo, conte comigo e com a equipe da Naves Negócios Imobiliários, que você pode ter certeza que somos os profissionais mais capacitados para te ajudar nesse momento. Forte abraço e até mais!